Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para alguns. Conforme eu havia prometido para vocês, eu fiz 2 vídeos sobre transfusão de sangue e testemunho de Jeová. Nos 2 vídeos que eu fiz, no primeiro vídeo eu mostrei como o sangue representa a vida, em que sentido, né? E vimos que o sangue de um doador, sangue de transfusões, não viola qualquer lei divina, tá? E no segundo vídeo eu mostrei claramente a contradição das testemunhas de Jeová dentro das publicações. E eu acredito assim que eles descobriram já que eles estão errados nessa parte, como erraram com vacina e transplantes, né? E hemoderivados de sangue, mudaram várias vezes. Estão errando nessa parte também. Só que eles não podem voltar atrás nessa questão porque a coisa vai ser terrível, né? Vai ser a falência da organização. Porque muitas pessoas morreram. A própria organização já declarou que morreram pessoas assim, jovens de 12 anos, crianças que se negaram a usar o sangue por causa da sua consciência cristã e morreram. Quer dizer, então houve morte por causa da recusa das transfusões. Eu queria deixar bem claro também, como eu deixei das outras vezes, eu não tenho nada contra a Testemunho de Jeová, as pessoas, tá? Ao contrário, continuo dizendo, eles são pessoas boas, normalmente são pessoas boas, gosto, tenho parente de Testemunho de Jeová, tenho amigos, gosto muito deles. E é assim, a Testemunho de Jeová, a gente sabe que eles atacam todas as religiões evangélicas, todas que são filhos da Babilônia, filhos do diabo, são cabritos, né? Então, me vi no direito também de atacar entre aspas. Na verdade, não estou atacando, eu estou mostrando, provando dentro das publicações o erro. Existe um grupo de religiosos, judeus ultra-ortodoxos, eu acredito que seja eles, né? Que entendem que Deus mandava dar um animal não sangrado, um achado morto, tá? Para estrangeiro que morava em Israel, ou incircunciso, para comerem, porque o sangue desses animais não era visto por Deus como algo sagrado, tá? Essas pessoas compreendem que por trás da proibição bíblica sempre esteve a intenção de Deus de isentar o homem da culpa de sangue, porque eles estariam matando para comer. E finalmente, essas pessoas entendem que por conta disso, o sangue de um animal abatido para alimento, do animal de Levítico 17:10, que em Levítico fala de animal que está sendo abatido, ou para sacrifício, ou para caça, eles entendem que é diferente o sangue desse animal do sangue de um animal encontrado morto, do animal citado em Deuteronômio 14:21, tá? E a diferença entre o sangue desses 2 animais se derivava da diferente maneira de serem mortos. Essa é a maneira de entender desses judeus. Então vamos à contradição. Eu vou usar apenas de 2 literaturas da Torre de Vigia, a Sentinela e o Estudo Perspicaz. Vamos lá. A Sentinela de 15 de 10 de 1983, tópico: pergunta aos leitores, página 30, parágrafo 4. Ao apresentarem seu conceito, eles estavam falando dos judeus, tá? Ao apresentarem seu conceito, alguns têm asseverado que Deuteronômio 14:21 permitia ao forasteiro, o forasteiro incircunciso, o morador de Israel, comer carne não sangrada se esta procedesse de um animal que não tivesse sido abatido por homem. Pois dessa forma, o homem não precisava devolver o sangue do animal, que representava a vida, a Deus. Por que então Deuteronômio 14:21, que diz que se podia vender ao residente forasteiro incircunciso carne não sangrada, ao passo que Levítico 17:10, 15 proíbe ao residente forasteiro, ao mesmo homem, ao mesmo residente forasteiro incircunciso, comer sangue? Aí a literatura pergunta: entretanto, é a diferença básica entre Deuteronômio 14:21 e Levítico 17:10 e 15 uma questão de como o animal morreu? Aí ela responde taxativamente, a Sentinela: a resposta bíblica tem que ser não. Então veja bem, nessa Sentinela, nos textos posteriores, ela afirma taxativamente que não existia nada diferente, nenhuma distinção entre o sangue dos 2 animais.
Só que agora vem a parte curiosa, gente. Essa parte que eu prometi para vocês desde os 2 outros vídeos. Veja bem, 5 anos depois, no livro Estudo Perspicaz, a organização cai em contradição, declarando que esse era o motivo de Deus mandar dar não sangrado para comer em Deuteronômio 14, 21 e proibir que se comesse não sangrado em Levítico 17, 10. Mudaram de ideia. E é uma contradição clara, porque eles dizem assim que na Sentinela que os judeus estavam errados, agora eles concordam com os judeus. A contradição vai se escancarar agora. Vamos lá, Estudo Perspicaz, página 523, segundo parágrafo. É agora que vem. Em Deuteronômio 14, 21, fez-se a concessão de se vender ao estrangeiro, forasteiro ou ao estrangeiro o animal que morresse por si mesmo ou que fosse dilacerado por uma fera. Fazia-se assim uma distinção, presta atenção, agora tem distinção no sangue, que os judeus entendem assim, ela discordava. Fazia-se assim uma distinção entre o sangue de animais, assim, ela coloca assim, ficou meio confuso, talvez para enrolar, né? Mas ela está falando do animal encontrado morto, que é o de Deuteronômio 14, 21, e o de animais abatidos para alimento. Resumindo, para vocês entenderem bem, ela está dizendo que fazia-se assim uma distinção entre o sangue de animais achados mortos e o de abatido para alimento. Na Sentinela, a religião ela se escabela nas contradições, usando o argumento de que era a posição religiosa das pessoas, israelitas e incircuncisos. Agora o motivo deixou de ser o religioso e passou a ser a distinção entre o sangue deles. Eu vou ler de novo. Tenham paciência, gente. Em Deuteronômio 14, 21, é aquela parte que eles colocam em animais assim. Ela está falando desse animal. Em Deuteronômio 14, 21, fez-se a concessão de se vender ao residente forasteiro ou ao estrangeiro o animal que morresse por si mesmo, ou que fosse dilacerado por uma fera. A Bíblia não fala de dilacerado por uma fera. Eles colocam isso aí para desfocar a atenção do testemunho de Jeová e para eles acharem que não ficaria sangue. Ele foi sangrado porque uma fera destroçou ele, dilacerou ele. Mas é mentira, a Bíblia fala achado morto. Então, o animal achado morto, ele não teria sido morto por uma fera somente. Ele morreu por um acidente. A própria organização, no segundo vídeo, ela concorda que era um não sangrado. Então, esse dilacerado por uma fera é mais uma forma de engambelar, entrar no meio da Testemunha de Jeová e confundir mais ainda, tá? Aí fala assim, fazia-se uma distinção entre o sangue de animais assim, encontrado morto, né? E o de animais abatidos para alimento. Portanto, esse argumento da organização sobre a posição religiosa do estrangeiro envolvido, de estar embaixo da lei mosaica ou não cola, porque todos os humanos estariam debaixo da proibição do sangue. Sentinela 15 de 10 de 83, mais uma vez. Entretanto, é a diferença básica de Deuteronômio 14, 21 e Levítico 17, 10. Uma questão de como o animal morreu, a resposta bíblica tem de ser não. Então não há nada a ver, eles estão afirmando a Sentinela que não tem nada a ver a diferença entre o sangue, para Deus proibir ou liberar. Nada a ver, era a posição religiosa. Agora vamos ao estudo perspicaz, de novo. Fazia-se assim uma distinção entre o sangue de animais, tá? Ela está falando do animal encontrado morto. E o de animais abatidos para alimento. Ela está falando do animal que o homem matava para comer. Então veja bem, ela está falando dos dois animais que foram mortos de maneira diferente e ela diz que fazia-se uma distinção entre o sangue. Mudou. Discordou dos judeus 5 anos antes, no estudo perspicaz concordaram. Isso se chama contradição. Agora, existem 2 coisas intrigantes por trás disso aí. Primeiro, 99% da Testemunha de Jeová nunca viram isso na literatura, nunca aprenderam isso aí. Certo? Segundo, a religião nunca mais tocou nesse assunto. Olha que interessante, você que é Testemunha de Jeová, vocês sabem que a organização ela é repetitiva nas literaturas, sempre repete o mesmo assunto, sempre, é trindade, é sangue,
enfim, um monte de coisa. Só que esse assunto aí, eu desafio você que está ouvindo esse vídeo aí, está vendo esse vídeo, me mostra algum texto, depois do lançamento de Estudo Perspicaz e dessa sentinela, onde eles entraram nesse assunto de novo. Agora, se pergunte, por que não entraram mais, quando ela é repetitiva? Porque tem contradição. A pergunta que fica é, por que a diferença de maneira dos animais morrerem e tornar seu sangue distinto, diferente? A organização nunca explicou isso aí. Fizeram as duas literaturas, citaram, mas nunca explicou. Então, e claro que existia uma distinção. Só que a religião fugiu da explicação. Os judeus deram a explicação. Eu dei a explicação nos 2 outros vídeos e nesse terceiro. A explicação é que um sangue é vida, outro não. Um provinha de animais abatidos e o outro provinha de animal achado morto. Então, é simples. Por isso eu afirmo, sem medo de errar, que a organização explica sem explicar. Se existe alguma distinção entre o sangue, essa distinção é porque um dos sangue nunca poderia servir ao sagrado, pois Deus não se importava que o comessem. Aliás, mandava seu povo dar para comer, é diferente. Enquanto que o outro sangue, Deus proibia sob pena de morte que alguém comesse. Claro que esse era sagrado, né? Então agora vamos somar tudo isso aí que nós vimos agora, com 30 anos de proibição das vacinas, 19 anos de proibição de transplantes, 7 datas marcadas por Armagedão que não veio, ensino sobre a geração de nascidos de 1900 que não passaria sem que viesse o fim, tá? Passou, a gente sabe que já passou faz tempo e o fim ainda não veio. Ensino de que Deus libera injeção de soro para hemofílico somente uma vez, tá? 2 vezes proíbe. Enfim, mais coisas que não é necessário citar. E fica a pergunta fatal agora. Se existe distinção entre sangue, conforme a organização concordou com os judeus, em qual desse sangue estaria situado o sangue de um doador, que ela proíbe veementemente sob pena de desassociação? Quem lê, pare para pensar na gravidade disso, porque tem morte de criança, jovens, adultos, que está por trás de tudo isso aí. Quando você apregou uma coisa palpável, que a questão do sangue é palpável, toda a ciência, a medicina jamais ela embasa, ela vai concordar com a organização. Ao contrário, todos os médicos que eu conheço e que comentam sobre isso, eles têm medo de testemunho de Jeová. Eles têm medo de fazer cirurgia em testemunho de Jeová. Por quê? Porque muitos deles sofrem processos, porque usaram na hora do vamos ver, eles fizeram uma promessa, onde eles seriam sinceros com a vida, quando se tratasse de vida. Então, ele não vai deixar um paciente morrer, principalmente criança, jovem. Ele vai usar o sangue. Só que muitos deles se ferraram por causa disso aí, porque a organização processou eles, tá? Então, médico tem medo disso aí, tá? Testemunho de Jeová fala que é comércio de sangue, transfusão. É mentira. Falam que grandes hospitais pelo mundo não usam transfusão de sangue. Mentira. Isso é uma meia-verdade manipulada, porque se você pegar aqueles grandes hospitais no mundo, no Japão, Canadá, Estados Unidos, Suíça, Suécia, todos esses hospitais possuem banco de sangue e fazem propaganda para que as pessoas doem sangue. Então, se pudesse ser feito cirurgia nas pessoas sem uso de sangue, eles não teriam banco de sangue. Fazem transfusão, tá? É grave isso, gente. Então eu vou ficando por aqui. Deus que abençoe vocês, tá? E procurem orar, porque eu creio assim, sabe? Quem convence o ser humano do erro é o Espírito Santo. Então, se você orar, principalmente quando você tem ciência que você está na confusão e você quer ser salvo, você quer ter amizade com Deus, você vai orar e, se possível for, se acontecer de você derramar lágrima nessa tua oração, pode ter certeza. Uma coisa que eu observei até hoje, Deus não resiste à lágrima no homem. Quando o homem chora, com sinceridade, ele mostra, tá? Então ele vai abrir a mente de quem tem realmente sede de entender. Um abraço.